Olá, seja muito bem-vindo em mais uma tarde especial, quinta-feira, e nós temos uma pauta tão interessante, curiosidades sobre viagens. Eu estou aqui bem acompanhada de Carlos Furtado, ele que é especialista em viagens, ele é CEO da Lastu Oficial e também gerente de vendas especializado em viagens. Tudo que a gente precisava saber, hoje você vai tirar em dúvidas nesse programa super especial. Carlos, bem-vindo por estar aqui conosco. Muito obrigado, Liliana. Boa tarde a toda a sua audiência aí. A gente espera contribuir desse tema que é muito importante, bastante relevante, que tem crescido muito na nossa nação. Eu vou viajar, como bem diz, e qual é o meu primeiro critério para estabelecer uma viagem segura? Achar uma agência de viagens. Então, como fazer isso? Eu costumo dizer que é necessário crer, né? E quando a gente fala de crer, a gente está falando de uma pequena sigla para certificação, reputação e experiência da agência. É necessário verificar a certificação, aí estão aí as credenciais da agência, né? A gente tem a Embratur, que é o Instituto Brasileiro de Turismo, também a BAV, certo? E o mínimo que uma agência que se preste a ser uma agência séria, ela precisa ter ali um cadastro, pelo menos, certo? É necessário que esses documentos sejam verificados. A agência tem esse procedimento? Qual a reputação da agência? Existem reclamações, né? Como ela está lá no Reclame Aqui. Então, dá uma olhada nos comentários a respeito da agência e verifica também a questão da experiência dessa agência, aquilo que ela faz, tem experiência naquela modalidade de viagem? Certo? Essa agência é confiável e pode trazer um bom resultado ali para a tua viagem. Veja bem, parece uma pergunta muito pontual, mas o que nós precisamos é de segurança. Então, o Carlos, que é especialista em viagens e tem essa operação de autoridade e que ele está dando em recomendação, não é comprar o seu, né, pacote de viagens, que muitas vezes é bem planejado e tudo, com qualquer agente de viagens ou em qualquer lugar. O que ele está dizendo é: procure, no mínimo, estar seguro sobre uma agência que tem um credenciamento para poder você fazer uma viagem em paz e segura. Por quê? Porque o que mais se tem é algumas pautas, né, de matérias jornalísticas falando sobre compra de viagem e que, no final das contas, todo mundo preparou a mala, mas não viajou, porque a agência não era uma agência credenciada. E a maioria, viagens internacionais. Então, Carlos, conta pra gente. Já que muita gente procura viajar e final do ano está chegando, quais são os destinos mais procurados? Hoje, os destinos dentro do Brasil, né, são procurados o litoral brasileiro, certo? A Fortaleza, Recife. É possível fazer uma viagem para o Nordeste conhecendo um ou mais destinos ao mesmo tempo, né? Você tem ali uma área rodoviária muito boa, né? A principal rodovia do país lá, a BR-101, que vai desde o Nordeste até o Sul, e você consegue visitar diversos destinos ao mesmo tempo. Também o Sul tem sido muito requisitado ultimamente, ok? Carlos, você tocou num ponto interessante, né? Talvez eu chamaria de custo-benefício. Qual é o destino no melhor custo-benefício que eu consigo fazer tudo, né, por um pacote chamado economia? Tá certo. Antes de a gente falar sobre outros locais, é necessário a gente falar primeiro sobre o Brasil, porque o Brasil é muito lindo, né? Então, o Brasil tem uma riqueza, uma grande diversidade, e a gente precisa conhecer primeiro o Brasil, ok? E existem alguns lugares do Brasil que você pode viajar de forma barata, né? Você pode conhecer diversos lugares ao mesmo tempo, você pode imergir na cultura. Não existe viagem sem a gente estar verificando questões históricas, culturais, principalmente a culinária. Eu amo comer comida diversificada, certo? E o custo está sempre numa boa pesquisa em relação, certo? Porque se você às vezes viaja em um período do ano que a viagem fica mais cara, certo? É importante você estar sabendo que vai aumentar ali a tua despesa, né? O hotel vai estar mais caro, outras coisas vão estar mais caras, porém, é necessário saber que quando você viaja com tudo programado, você consegue economizar bastante. Então, quer dizer, ele está colocando pontos que eu vou sempre cutucar aqui, porque eu fico ligada no contexto. Tem períodos mais caros para passagens e tem períodos mais baratos para, então, emitir uma passagem? Qual é a dica? Porque todo mundo aqui está atento querendo saber como é que funciona e qual o melhor período para comprar mais barato e fugir do mais caro.
Opa, como não, né? O período de férias é sempre o período em que os preços aumentam consideravelmente, certo? Então é importante você viajar de forma programada, consultar o teu destino, verificar os meses do ano ali onde está mais barato. Muitas vezes você não precisa fazer uma viagem completa de uma semana, um tempo maior, né? De repente, encontra ali um período de um feriado, certo? Ou um final de semana prolongado, e você consegue fazer uma viagem com menos custo. Agora, quando a gente fala de pacotes personalizados, como é que funciona? Eu quero fazer uma viagem personalizada. É possível? Porque nem todo mundo conhece essa possibilidade, né? A gente tem os pacotes que são sugeridos. E aí você se adequa, se planeja e vai naquele período. É melhor o personalizado ou seguir pacotes que são dados na oportunidade? Excelente pergunta. Então, geralmente é melhor fazer a compra em pacote, numa excursão, onde o custo é muito menor. Mas aquelas pessoas que gostam de viajar, né, sozinhos ali, em família, aproveitar de uma forma melhor, personalizar bem o pacote, né? E algumas questões devem ser avaliadas aí. Não só a questão das passagens, o tipo de hospedagem, se é necessário locação de veículo. Por exemplo, alguém viaja para o sul do Brasil e quer conhecer o sul do Brasil, você pode vir numa cidade e, fazendo a locação de um veículo, você pode visitar outras cidades também e, de repente, numa só viagem, conhecer muitos destinos. Carlos, às vezes a gente tem uma impressão assim, não, deixa que eu vou fazer o pacote, eu vou atrás, faço, né, o meu percurso, o roteiro, eu dou conta, porque eu sou virada, sei me comunicar e também sei negociar. Dada essa circunstância, às vezes a gente sai perdendo. Né? Então, é melhor então contratar o pacote por conta de ter a segurança, o seguro viagem, de ter ali um monitoramento, de ter uma programação mais direcionada. Às vezes é um perfil, por exemplo, se eu quero viajar só mulheres, eu quero ir no pacote onde seja só mulheres, né? Enfim, eu quero ir junto com onde tem a família. Ou seja, esse estudo consegue ser melhor equilibrado por uma agência, naturalmente. Então, é fato de que fazer tudo sozinho, independente, sai mais caro? Geralmente, hoje, as pessoas têm buscado informações na internet. A gente vê as pessoas que fazem ali conteúdo, né, que produzem conteúdo. Eles são bem-vindos, esses conteúdos, né? Mas eles, geralmente, quem está fazendo o conteúdo está trabalhando com um arroba. Mas é melhor que você trate com um especialista, porque o especialista não vai ter esse vício, né? O especialista vai te indicar o melhor custo, os melhores locais e a melhor experiência ali na tua viagem. Muito bem. Eu sei que nós estamos falando de viagens nacionais. De um modo geral, o Carlos está aqui trazendo alguns pontos importantes. E a gente já está aprendendo muito, né? Então, viajar no pacote é melhor, procurar ver o período mais em conta para administrar melhor a questão da economia, né, do seu orçamento, o custo-benefício da viagem, de ir para um lugar e conseguir fazer uma visita em maiores pontos, outras proximidades, municípios e outros estados, por conta do ponto de saída. O Nordeste foi um ponto citado aqui pelo Carlos, né? E, principalmente, uma agência que dê a você segurança daquilo que você está confiando, que às vezes não é só sobre você, é sobre a família inteira que foi envolvida numa viagem. E aí a gente chega num ponto que são as viagens internacionais, né? Então, com a alta do dólar, Carlos, como fazer uma viagem internacional? Será que é possível a gente conseguir fazer um pacote, um bem bolado, né, para ter isso? Mas, principalmente, o que é necessário para quem vai viajar pela primeira vez para fora? Vamos colocar aí, né, uma viagem internacional, seja para a Europa ou para os Estados Unidos, como um bom exemplo. Ok. A viagem internacional é uma experiência totalmente singular, né? Então, primeiro você vai enfrentar essa questão aí da diferença da moeda, né? Diferenças culturais e tantas outras questões que você vai ver. Mas, primeiro, essa questão da moeda. O real desvalorizado, né, em frente a outras moedas, muitas vezes a opção de voar, por exemplo, quem tem o sonho de voar para a América, né? Talvez esse não seja um momento bom ali, por conta dessa disparidade que existe da moeda, certo? Mas existem destinos que o brasileiro pode, com um custo muito melhor, estar conhecendo. Nós temos, por exemplo, aqui na América Latina, algumas nações, né, que você pode visitá-las, que o real tem um grande valor ali, certo? E você pode estar viajando ali de uma forma tranquila.
Também existem outros países, né, tanto na Ásia, como na África, a própria África do Sul, né, a moeda africana ali, o real frente à moeda africana, tem um bom posicionamento, certo? O custo não estaria tão caro. E também para a Europa, existem alguns países da Europa que não custa tão caro viajar, por conta que o real tem um valor altíssimo em alguns desses países. Considerando que quem viaja sempre traz presente, né? E sempre tem aquela historinha da questão da cultura, da culinária e a experiência, né? Vamos dizer o seguinte: o que não pode faltar nessa mala de viagem, considerando qualquer destino? Na verdade, você fala da mala de ida, né? Quando eu estou indo ou quando eu estou voltando? Não, quando eu estou indo, porque quando a gente está voltando, eu tenho certeza que é lotada. Então, assim, quando você vai, você precisa se precaver com algumas coisas, conhecer o ambiente, o tipo de turismo que você vai estar fazendo, né? Tipo de locais que você vai visitar e tudo, e precisa se preocupar ali com essa preparação da mala. Hoje a gente está tendo algumas situações que têm sido muito faladas no Brasil sobre a questão da bagagem, algumas companhias aéreas aí e os interesses querendo assim tirar até esse interesse da bagagem. Existem companhias do mundo que já vendem a própria bagagem de mão, ok? Certo? Então, o ideal é não levar muita coisa para você não ter uma despesa extra. O custo de uma mala internacional pode chegar até R$ 800, né, por trecho, certo? E o valor disso aí é altíssimo. Então, cada um deve se preparar dentro daquilo que você vai experimentar. Dentro ali da tua aventura, a mala tem que ser arrumada sob essa perspectiva. Vou fazer, então, essa viagem internacional. O que eu preciso, no mínimo, para entrar num país? Já que eu estou saindo do meu e vou adentrar em uma outra localidade, uma outra cultura. Então, tem regra? Com certeza. Existem países que você precisa somente do passaporte para entrar ali, né? Aqui na América Latina, você viaja, por exemplo, com o teu documento de identidade, né? Então, o brasileiro pode viajar aí na América Latina inteira, conhecer a riqueza aí dessas nações tão lindas, certo? Somente com o documento de identidade. Mas o passaporte, que é o documento de viagem internacional, é em extremo necessário. Viagens para a Europa, por exemplo, você, além do passaporte, você deve observar alguns outros documentos. A legislação está sempre se atualizando, né? E nós temos legislação, inclusive, muito recente de viagens para a Europa. Portugal, que é uma das nações onde os brasileiros vão, mas o brasileiro pensa assim: vou chegar em Portugal e não vou conhecer o resto da Europa, não vou ver a Torre Eiffel lá em Paris, né? Não vou na Itália conhecer Roma, Veneza e alguns outros destinos. Então, é necessário saber que, além do passaporte, você deve estar nesse local por um período de 90 dias somente, né? Não pode ultrapassar o período de 90 dias. Deve levar a comprovação de que você tem condição de estar ali, de manter-se ali. A agência também deve providenciar para você um seguro viagem. Sem o seguro viagem, não entra. Brasileiros têm viajado para Portugal e alguns têm conseguido o PB4, né? Um documento que libera os brasileiros, ali um acordo comercial, para utilizar o sistema de saúde português, certo? Mas nas demais nações é necessário. E o seguro viagem é em extremo necessário para quem vai estar fazendo uma viagem para a Europa ou para qualquer outro país do mundo. E existem seguros muito, muito bons, são comercializados a um custo muito barato, né? Para você ter ideia, muitas vezes um seguro ali mediano, você já consegue ter auxílio à telemedicina do Albert Einstein, né? Então você tem todo esse suporte e a imigração vai estar te cobrando isso. Então é necessário as passagens aéreas, o bilhete de ida e volta, é necessário ali o passaporte, né? No primeiro país que você entrar, por exemplo, na Europa, você vai receber a chancela ali, o carimbo, e aí não vai mais ser carimbado em outras nações, né? Nem que peça, né? Olha, carimba aqui o meu passaporte, que quero ser conhecido. Para a América fica um pouco mais difícil, eu finalizo já. Quem vai viajar para a América tem que primeiro fazer uma primeira viagem, que é a viagem do visto, né? Certo? Nós não temos aí a embaixada americana aqui, né, liberando vistos, por exemplo, na cidade de Manaus, mas algumas cidades do Brasil têm a embaixada, mas não são todas as cidades, certo? As mais concorridas são São Paulo, Recife, eu acredito, e Brasília. Então, quem vai viajar para a América precisa primeiro ir em busca do visto, certo? Nós também trabalhamos com essa questão do visto,
né? É muito importante você ter uma empresa séria, especialistas que possam te direcionar nesse sentido. Então, esses documentos são extremamente necessários para a viagem internacional. Veja bem, o Carlos acabou de entregar assim uma riqueza em tantas possibilidades, seja em qualquer viagem que você vá fazer. Ele está trazendo orientações para você que vai fazer sua primeira viagem, para você que já está acostumado, já tem alguma experiência, talvez novidades e atualizações é sempre necessário, quando o destino é novo, para você que está indo fazer aí alguma viagem diferente. Mas o mais importante é que uma agência de viagens, ou um responsável, um agenciador, né, um especialista em viagens, ele não entrega apenas a emissão de uma passagem. Ele cuida de todo o teu trajeto, o translado, né, o seguro, a orientação, algumas dicas. A gente faz uma viagem e a gente está indo para um outro ambiente, então é preciso ter alguns cuidados. Então, os internacionais, sem dúvida, né, a língua faz toda a diferença, o idioma, né, vai ser uma questão que você vai ter, se não tiver, o desafio para administrar. Mas, pelo menos, o mínimo sobre o que é necessário para você não ir só até o aeroporto, né, e de lá voltar, são algumas regras. Então, ele falou sobre visto, falou sobre autorizações e sobre alguma legislação que hoje, até para embarcar, você tem que estar completamente adequado sobre o que você vai levar numa mala de mão, né, ou numa mala que vai ser despachada. Então, assim, a agência, ela não é simplesmente só uma empresa que emite passagens. É muito mais que isso. E aí, eu até mencionei, seja, né, vou fazer um bate-bola aqui, né, vou viajar para o Brasil, onde é mais em conta, mais econômico? Depende de onde você está partindo. Quem está no norte, parte, por exemplo, de Manaus, pode ver o mar pela primeira vez, indo até Belém. É um trajeto bem curto, né? Quem está no sudeste, você tem destinos muito baratos, saindo a partir de São Paulo e do Rio de Janeiro, entendeu? E vice-versa, quem está ali pelo nordeste, sul, sudeste, consegue vir para esses locais, para São Paulo, por exemplo, por um custo muito pequeno, certo? E também algumas viagens internacionais, como nós falamos na América Latina, tem o custo muito baixo mesmo. Nessa experiência que a gente tem aqui para contar, eu vou viajar sozinha. Então, qual é o melhor destino para essa experiência? Eu vou viajar em casal. Qual é a recomendação para uma lua de mel? Eu vou viajar em família. Então, qual é, né, a recomendação que você faz hoje para quem quer estabelecer um destino? Vou viajar sozinha. Vamos lá. A partir da viagem sozinha é o momento em que você está disposto ali a viver uma experiência nova. Então, assim, essa questão do local, acho que você pode escolher um local, você pode estudar a respeito de um local, algo que chamou a atenção. Uma vez nós estávamos no voo de Curitiba, eu acredito que para São Paulo, a gente ia fazer uma conexão em São Paulo para o sul, e a gente voando por cima, eu vi um local muito bonito, e aí do lado direito do avião, todo mundo olhava ali para baixo, uma ilha, um pouco afastada do continente, e aí vi todo mundo olhando e perguntei para o passageiro que estava no assento atrás, que local é aquele? Né? E aí ele falou, olha, aquela ali é a Ilha do Mel, no Paraná. Certo? O Ilha do Mel é um local paradisíaco e tudo, vendeu a Ilha do Mel. Falei, minha esposa que estava do meu lado, eu disse, o nosso próximo destino é a Ilha do Mel. E nós fomos não só para a Ilha do Mel, conhecemos o litoral do Paraná inteiro, porque o Brasil é muito lindo, para onde você viaja tem paisagens de encher os olhos, né? Locais muito bons. Então, para viagem sozinho, certo? Eu vejo assim, depende muito ali da tua vibe, do que está te guiando, do que você está disposto a conhecer. Para viagem acompanhado, nós temos alguns destinos excelentes no Brasil, como, por exemplo, a Serra Gaúcha, Gramado, Canela, né? E até incluir Bento Gonçalves, que as pessoas falam muito de Gramado, Canela, e não falam de Bento Gonçalves. Talvez alguém diga, mas o custo para Gramado é altíssimo, é muito caro. Na verdade, não é, certo? Quando você tem ali a orientação, eu falava com alguém outro dia que ia para Gramado, não, porque vai ser muito caro comer em Gramado. Eu falei, eu posso te colocar na Borges Ribeiro, eu acredito, o nome da principal avenida ali de Gramado. Falei, posso te colocar num local onde você come um espetinho ali a R$10, ao mesmo custo praticamente todo o Brasil. Então, o Gramado tem lá, quem está subindo de Porto Alegre para Gramado, você tem a Rota Romântica ali, né? E aí você conhece lugares lindos, paradisíacos, você tem a oportunidade de ir no clima. Por exemplo, quem mora no norte, nordeste, a enfrentar o sul do frio não é fácil, né? A Gramado você pode ali, você não precisa comprar exatamente, mas você pode locar uma roupa
né? Ali muito bonita, um agasalho, um sobretudo, um cachecol, alguma coisa que, para quem é do norte ou do nordeste, é um sonho verificar isso. Então, esse é um dos locais assim mais lindos, mas o Brasil é muito lindo, o mundo inteiro. Eu digo que a gente precisa viajar, né, cada dia para você conhecer esses locais, essas maravilhas que o mundo oferece. Viagem romântica, dentro do Brasil, a gente sempre aponta Gramado. Olha, eu fiz uma viagem agora, depois que o Carlos comentou tantas, né, e enfim, deu algumas recomendações. Confesso para você que o contexto da viagem, sim, e o motivo, todo mundo arruma. A verdade é essa, todo mundo ama viajar e o lugar faz diferença sim, porque vai de acordo com a sua expectativa, até mesmo de sonhos e realizações. Então, seja uma viagem sozinho, uma viagem, né, em companhia, seja de amigos ou casal, ou também em família, o certo é que tem que ser uma boa memória. Então, a agência faz toda a diferença, porque você tem a quem recorrer, né? Certa vez fui fazer uma viagem e aí tinha ali no pacote todo um cuidado de translado e tal. Mas o meu horário, por conta de um compromisso, mudou. Né? Surgiu a diferença e eu disse, bom, e agora? O meu deslocamento daqui para cá estava nessa programação. Porém, eu recebi um convite que eu precisava estar para cumprir uma outra agenda, que foi o de repente, aquele de repente, que a gente sabe que nunca é de repente, né? Coisas têm que acontecer. E aí eu disse, vou acionar a agência. Olha, o meu deslocamento precisa ser antes. Como eu faço? Ela vou mandar um carro executivo lhe buscar agora, porque você precisa chegar nesse tal lugar por conta de uma outra missão que surgiu no contexto. Então, essa é a diferença, você poder confiar numa agência que vai resolver o seu problema e era domingo de tarde. Né? Então, assim, esse é o diferencial. Então, eu vou deixar aqui a minha experiência, tá? Se é uma viagem de amigos, sem limites, assim, eu falo, né, para você não ter preocupações, porque viajar em família exige alguns cuidados. Mas se você vai viajar entre amigos, um bom cruzeiro. Já estou dizendo aqui para você, cruzeiro é uma coisa escandalosa de maravilhosa para você ir com muitos amigos. E sem preocupação pode dividir a cabine, que ela vai ficar mais em conta. Mas se é uma viagem que exige de você alguns cuidados, é uma cultura diferente, né? Você vai, por exemplo, a Israel, caravana. Caravana é o melhor lugar para você, principalmente mulher, né, não ter nenhum contratempo, porque acontecem, né, algumas situações, você precisa de segurança. Então, algumas viagens vai exigir de você um tipo de comportamento. Então, caravana faz sentido para alguns lugares, uma viagem de cruzeiro para algo que você queira desembarcar e conhecer em maior, né, quantidade. Agora, eu quero dizer para você, o sol de Fortaleza é de um jeito, mas o sol de Punta Cana é de outro jeito. Então, eu deixo aqui a minha experiência para contar para vocês, mas em todas elas eu escolhi quem ia cuidar de mim. No pacote, nas condições, na assessoria, no seguro e até mesmo em tudo que era necessário dos imprevistos que acontecem. Né? Então, para você que vai viajar, saiba também que a diferença monetária, né, entre dólar, enfim, real e a comparação, peso, né, e assim tudo que é o contexto, precisa ser levado em consideração. Uma viagem só fica cara se você não souber planejá-la. Né? Então, é relativo o que é caro para você. Às vezes pode até ser um pouco mais, eu diria, oneroso, mas vai valer a pena, porque vai ficar um memorial de uma boa viagem e uma boa memória. Carlos, eu queria te agradecer. Que aula perfeita, não. Essa aula é perfeita. Eu venho aprender com você hoje aqui, olha. Carlos, queria te agradecer por essa oportunidade de ter estado aqui conosco. E se você vai dar um conselho para alguém que vai viajar, qual é a dica nesse momento? Vai viajar, então qual é a nossa dica? Vamos lá. A nossa dica é procura uma agência confiável, né? Uma agência ali que tem uma boa reputação, uma agência experiente que pode estar te levando a esse destino. Verifica se o pessoal já fez alguma viagem para lá, né? Se o pessoal tem ali contatos, porque muitas vezes hoje as pessoas podem seguir lá alguém que está fazendo uma publicidade, alguém que está informando alguma coisa, tá certo? Ou então decidir fazer por conta própria, como você havia falado no outro momento, a viagem. É necessário que você saiba que uma agência que tem toda essa experiência, né, que tem o conhecimento lá na ponta, tem o operador final de um barco, muitas vezes a agência tem o conhecimento, alguém que vai trazer, o motorista que vai fazer esse translado, certo? Então, assim, esse conhecimento da agência é de elevada importância. A gente fez uma viagem, uma excursão para o Rio de Janeiro, ali teve um passeio de barco exclusivo em Arraial do Cabo, até porque a gente estava com um grupo específico,
eram casais da igreja e tudo, e a gente tinha tudo específico, e nós encontramos ali um piloto do barco excelente, que chegou a colocar o barco no mar aberto lá, praticamente dentro da Gruta Azul, certo? A Gruta da Pedra Azul ali, certo? E eu achei aquilo ali, inicialmente fiquei com medo, mas achei em extremo extraordinário. Então, qual é o barco que a gente vai estar indicando, né? Quem é o piloto do barco, né? Então, a agência conhece ali, no lugar final, essas pessoas, tem a experiência de já ter levado outras pessoas para ali. Então, se você encontra uma agência confiável, se preferir, nós somos a Lastur, já posso falar da Lastur, fazer o merchan? Nós somos a Lastur Viagens e Turismo, nós temos toda uma equipe preparada, que pode ali estar direcionando a tua viagem, mesmo dentro do Brasil, nos mais diversos lugares. Nós conhecemos esse Brasil inteiro aí, na Europa ou em qualquer outra parte do mundo. É importante que você procure uma agência, é importante que você fale com o teu agente de viagem, que ele vai estar te dando essas orientações, te ensinando ali o pulo do gato, né? E vai, com certeza, ter uma melhor economia e um melhor proveito. Que programa foi esse? Obrigada, Carlos. Esse programa hoje foi demais, né? Eu sei que você já está com vontade de viajar. Então, prepara, se organiza e vai. Se o problema é a autorização, já estou te autorizando. Como diz um bom piloto, está autorizado decolar. Esse foi o Conexão e Diálogo. E se você quer acompanhar a gente nas redes sociais, Conexão e Diálogo FBN. E você vai saber muito mais. Te espero na próxima quinta-feira.